A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Amém? Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal. Este ano nós estamos publicando todos os dias à meia-noite um vídeo com textos da Palavra do Senhor, onde nós estamos lendo a Palavra do Senhor juntos e também fazendo alguns comentários sobre os textos que estamos lendo. Tudo isso nós estamos fazendo seguindo a Daily Chronological Bible, que é uma Bíblia em inglês, preparada pelo teólogo F. LaGard Smith e publicada pela Harvest House Publishers. Essa Bíblia, até o dia da gravação, só existe essa Bíblia em inglês e em espanhol. Então eu estou traduzindo o texto para português e estou compartilhando aqui com todos. E essa Bíblia, eu gosto de usar essa Bíblia para a leitura diária porque, além de dividir toda a Palavra do Senhor em 365 leituras diárias, o que dá para você fazer em um ano, né? Além disso, ela também organiza os textos da Palavra do Senhor em ordem cronológica. Então, à medida que nós formos lendo a Palavra do Senhor neste ano de 2022, nós vamos ler os acontecimentos nas ordens que eles aconteceram, na melhor maneira possível, de acordo com o material de pesquisa e tudo mais que existe disponível para os teólogos e para os estudiosos da Palavra do Senhor. Então isso vai nos ajudar a compreender melhor os eventos. Outra coisa também que eu gosto muito desta Bíblia é que os textos que abordam os mesmos assuntos, por exemplo, os textos nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e 1 Crônicas e 2 Crônicas, os textos que abrangem os mesmos assuntos, esses textos estão resumidos e eles estão organizados de forma com que nós possamos ler toda a Palavra do Senhor, mas sem precisar ir de um lugar a outro e sem precisar repetir também o conteúdo. Então vai ajudar bastante. A mesma coisa acontece nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu te convido, se é a sua primeira vez, venha com a gente. Vamos ler a Palavra do Senhor toda neste ano de 2022. Hoje é dia 12, já postamos 11 vídeos, esse é o 12º vídeo e tem uma playlist aqui no nosso canal, então se você for lá no canal, é o único conteúdo que estamos publicando neste momento, são essas leituras diárias da Palavra do Senhor. Então eu te convido, se você está começando hoje, quiser voltar lá atrás e ler do dia 1º até hoje juntamente conosco, vai ser muito bom para você, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através de sua palavra. Amém? Então, mais uma vez, te convido a se inscrever no canal, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, dar um like, acionar o sininho e deixar um comentário também. Tudo isso vai ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas virem a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Então vamos à leitura da Palavra do Senhor de hoje. Vamos começar falando sobre problemas entre Jacó e Esaú. Em vários aspectos, as diferenças e dificuldades entre Jacó e Esaú não são diferentes daquelas entre Caim e Abel séculos antes. Como seus antepassados, Jacó e Esaú têm diferentes ocupações, temperamentos e caráter moral. Esaú, como Caim, parece ser do tipo rebelde, como pode ser demonstrado por seus casamentos com duas mulheres da população pagã local. No entanto, o próprio Jacó não é isento de falhas. Instigado pelas intrigas de sua mãe, que tanto ama, Jacó conspira com Rebeca para enganar Isaque, que, em sua velhice, deseja conceder uma bênção especial a seu filho favorito, Esaú. Com a primogenitura já sua, Jacó teria recebido a maior parte da herança de Isaque de qualquer forma, mas apesar disso, ele consente em cometer este fraude. Um longo período de exílio nos anos futuros pode muito bem ser a punição consequente desse pecado contra seu pai. O próprio envolvimento de Rebeca evidentemente se origina
da dissensão com as duas esposas de Esaú, cuja formação cananeia, sem dúvida, se choca com a de Rebeca. Vamos começar então em Gênesis capítulo 26, dos versículos 34 em diante. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Vamos agora a Gênesis, capítulo 27. Isaque abençoa Jacó. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição, e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito o que o abençoar. E aconteceu que, depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada.
Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Jacó parte para Harã. Como resultado da ameaça de Esaú, Jacó segue a sugestão de sua mãe, assim como o mandato patriarcal, e parte para Harã, região de onde a própria Rebeca veio. Isaque parece ter se reconciliado com o fato de que é por meio de Jacó que as promessas de Deus a Abraão serão cumpridas. Então ele envia Jacó com sua bênção. A isso, Esaú reage com rebelião típica. Ao iniciar sua jornada, Jacó tem um sonho no qual Deus reafirma que será de fato por meio dos descendentes de Jacó que as promessas dadas a Abraão serão cumpridas. No local onde ocorre seu sonho, Jacó faz um voto que a princípio parece ser uma barganha com Deus, mas que na verdade é uma maneira habitual de expressar ação de graças. O relato começa quando a notícia da ameaça de Esaú chega a Rebeca. Gênesis capítulo 27, dos versículos 42 em diante. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Gênesis 28. Jacó vai para a casa de Labão. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú.
Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha tomado, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. A visão da escada. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó também fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. É um texto, né, amados, um pouco interessante, um tanto interessante, um texto que nos faz refletir. Este conflito entre Esaú e Jacó, nós vimos nas leituras dos dias passados que começou desde o ventre de sua mãe, de Rebeca, e nós vimos ali quando Rebeca estava sofrendo com aquelas duas crianças dentro do ventre dela, e ela não sabia o que estava acontecendo. Ela busca a Deus, diz a palavra do Senhor, e Deus diz a ela que ali dentro tinha duas crianças que representavam duas nações, e aquelas duas nações iam entrar em conflito, e a nação que viria do mais novo, que viria do mais velho, serviria ao mais novo. Muitas pessoas entendem isso como uma predeterminação de Deus, mas esta é somente uma forma de nós olharmos. Eu não creio que ali é uma predeterminação de Deus. Não é uma predeterminação de Deus do caráter destes dois filhos que nasceriam de Rebeca. Não é uma predeterminação de Deus como que Isaque teria uma preferência por Esaú e Rebeca por Jacó. Eu acredito que ali foi Deus avisando a Rebeca aquilo que estes dois filhos dela fariam, a forma como eles iam crescer e agir, as decisões que eles iam tomar, para que quando acontecesse, ela soubesse que Deus estava no controle. Sabe? Deus estava no controle desde a eternidade, e não foi diferente ali com Jacó e Esaú. Deus sabia que Esaú seria um homem carnal, seria um homem que ia desprezar a primogenitura, que foi
um presente de Deus. O fato dele ter nascido primeiro foi permissão de Deus, e ele despreza isso. E Deus sabia que Jacó ia entender a importância disso. E mais na frente, nós temos Jacó concordando com sua mãe em enganar o pai. E mentira é mentira, pecado é pecado. E, novamente, nós não podemos dizer, e a palavra do Senhor claramente não diz nada de que Deus mandou Rebeca e Jacó enganar Isaac. Não tem nada disso na palavra do Senhor. O fato da Bíblia registrar este acontecimento não quer dizer que Deus aprovou deste acontecimento. O fato da Bíblia registrar este ato de mentira, de fraude de Rebeca e de Jacó, não quer dizer que Deus aprovou ou mandou ou colocou no coração deles de fazer isso. Isso foi uma atitude que eles fizeram por conta própria, parecido com aquilo que Sara e Abraão fizeram por conta própria quando estavam esperando a promessa de Deus chegar e a promessa não chegava. Aí eles vão e concordam em ter um filho com a escrava egípcia, com Agar. É uma situação parecida aqui. Novamente, nós temos seres humanos tentando resolver a situação por conta própria. E, neste caso, mentindo. E mentir é um pecado. Deus não mandou Rebeca e Jacó fazer isso. Mas eles fizeram. E Isaac abençoou Jacó. E Jacó recebeu aquela bênção. Foi válida. A bênção que Isaac imputou sobre Jacó foi válida. E aí, Esaú chega e ele quer receber a bênção que ele achava que o pai estava guardando para ele, e o pai já deu a bênção para outro. E aí nós vemos Esaú chorar amargamente, gritar de dor e chorar amargamente. Eu entendo aí, irmãos, que finalmente Esaú está sentindo a consequência do erro dele, sabe? Finalmente ele está vendo que quando ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha, e agora ele perde a bênção também da primogenitura, ele perde a bênção do pai, que são duas coisas diferentes. A bênção da primogenitura e o direito da primogenitura e esta bênção que o pai daria. E sempre o pai dava esta bênção ao primogênito. E Esaú perde as duas coisas. E agora ele chora com amargura. Quer dizer, ele tem o remorso agora do erro, não é verdade? Ele entende agora que realmente era uma coisa valiosa e ele perdeu a coisa valiosa, ele não deu valor e agora ele sofre. Então, mais uma lição aí para nós. Com este ato de Rebeca e Jacó enganando o pai, nós devemos entender que isto foi um erro, eles praticaram uma mentira, e isso não é um exemplo para nós, sabe? Se nós estamos buscando alguma coisa de Deus, nós devemos buscar de acordo com a justiça de Deus e não por caminhos tortos, como Rebeca e Jacó fez. Deu certo para eles, mas não é a vontade de Deus. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha através das coisas certas. E aí nós vemos outra lição que nós podemos tomar. Esaú finalmente cai na real e entende agora a gravidade do erro dele. Ele desprezou a primogenitura e ele perdeu agora a bênção também. Então, ele vai sofrer agora por causa disso, porque desprezou aquilo de melhor que Deus tinha para ele, aquilo que nós falamos ontem, né? Jacó valorizou aquilo de melhor que Deus tinha. E aí nós vemos, o texto mostra que Esaú continua com esse espírito de rebelião, enquanto Jacó segue o conselho do pai e da mãe e vai para o lugar onde o pai e a mãe mandam. Ele vai para Padã Arã, para a casa de sua família, para pessoas que Isaac e Rebeca confiavam, para pessoas que Isaac e Rebeca saberiam que
não iriam desviar o seu filho dos caminhos do Senhor, Jacó segue esse caminho. Esaú, por outro lado, mais rebelião contra seus pais, para afrontar mais ainda seus pais, faz exatamente o contrário. Vai e busca mais esposas no meio de um povo pagão, e desta vez no meio do povo de Ismael, do seu tio Ismael. Então, mais uma vez, erra e continua insistindo no erro. É o que Esaú faz. E aí nós vemos na jornada de Jacó até Padã Arã, quando ele chega no lugar chamado Luz, que depois ele daria o nome de Betel, ele tem aquele encontro com Deus, através de um sonho. E Deus faz a ele a mesma promessa que fez a Isaac, seu pai, e a Abraão, seu avô. Deus faz a mesma promessa a Jacó. E aí, irmão, nós chegamos ao personagem principal de todas essas histórias, todos esses relatos que nós estamos lendo. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o último versículo que nós lemos hoje, o personagem principal em tudo isso é Deus. É Deus que cria, é Deus que dá vida, é Deus que mostra o que é certo, é Deus que pratica a justiça e destrói o que é errado, é Deus que promete o melhor, é Deus que continua mantendo a sua promessa, independente da infidelidade de cada pessoa que recebe a promessa. E mais uma vez nós vemos Deus sendo fiel e Deus prometendo, não porque Jacó merece, não porque Jacó fez alguma coisa especial, mas simplesmente porque Deus quer abençoar todas as nações da terra. E aí nós voltamos ao tema principal da palavra do Senhor, que é a obra da redenção que Deus fez através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda essa promessa que começou com Abraão e foi para Isaac e agora chega a Jacó, esta promessa é para que a descendência de Jacó seja uma bênção para todas as nações da terra. E esta descendência é um homem, aquele que no Novo Testamento será chamado de o Filho do Homem, o Filho de Deus. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos a atitude desses homens, de Isaac, de Rebeca, de Esaú, de Jacó, e nós tomamos lições, as lições que nós podemos tomar, mas a nossa referência é Cristo Jesus. Cristo é a nossa referência, Ele é o Adão perfeito, e Ele é aquele que nós queremos seguir, é aquele por quem nós queremos viver, se for preciso morrer, é por Cristo que nós vivemos e morremos, é para Ele que nós damos toda a honra e toda a glória. Então, nós precisamos sempre focar a nossa mente, o nosso coração na pessoa do Senhor Jesus. Estes textos, eles estão desenvolvendo aqui o plano da redenção de Deus e mostrando a incapacidade do homem de cumprir o plano por si próprio, até que Cristo entre em cena, até que Deus, Emmanuel, Deus conosco, entre em cena para realizar uma vez por todas a obra da redenção. Isso nós vamos ler daqui a alguns meses, amém? Até chegar lá, eu conto com a sua presença aqui, tá bom? Eu conto com a sua presença aqui todos os dias para nós continuarmos lendo a palavra do Senhor e vermos o desenrolar do plano de Deus para a vida, para a humanidade, para a salvação da humanidade, para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então nós vamos ficar por aqui por hoje, um comentário aqui um pouco mais longo, mas se você está aqui até agora, parabéns, amém? Deus te abençoe. Amanhã nós vamos estar de volta aqui, continuando a ler a palavra do Senhor, neste propósito de ler toda a Bíblia neste ano de 2022. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho, dê um like nesse vídeo, deixe um comentário aqui. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser compartilhar, nós vamos fazer o possível para responder. Se você tem algum comentário sobre a leitura de hoje, algo que você acredita que vai edificar as nossas vidas, de outros que estão lendo junto com a gente, deixa aqui também. Nós estamos chegando em quase 70 inscritos, tem um pouco mais de 60 inscritos agora. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, porque você vai ajudar
ao canal ser divulgado mais ainda, amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, e amanhã nós estaremos de volta aqui para continuar lendo a maravilhosa palavra do Senhor, neste propósito de ler toda a Bíblia no ano de 2022, amém? Deus te abençoe e até amanhã.